Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal WP Zoology. Meu nome é Wesley Pedro e bora começar. Nesse vídeo vou estar falando do famoso Ismaelodon. O Ismaelodon, popularmente conhecido como tigre dente de sabre, é um gênero extinto de felídeo que viveu durante o período Pleistoceno, entre 2,5 milhões e 10 mil anos, nas Américas. Apesar do nome popular, as pesquisas científicas comprovam que eles não eram parentes próximos dos tigres atuais ou de outros felinos modernos, pertencendo a uma subfamília totalmente separada chamada Machairodontinae. O nome Ismaelodon vem do grego e significa dente de lâmina dupla, ou bisturi. Descoberta. A história da descoberta do Ismaelodon está profundamente ligada à ciência brasileira. O gênero foi formalmente descrito pela primeira vez no Brasil na década de 1840. O responsável por revelar o Ismaelodon para o mundo foi o naturalista dinamarquês Peter Wilhelm Lund, reconhecido internacionalmente como o pai da paleontologia brasileira. Os primeiros fósseis foram retirados das grutas calcárias na região kárstica de Lagoa Santa, Minas Gerais, próximo a Belo Horizonte. O ano. A descrição oficial do gênero ocorreu em 1842. Lund batizou a maior espécie conhecida como Ismaelodon populator, o destruidor. Nos primeiros anos de escavação, Lund só possuía partes do corpo e incisivos fragmentados. Os icônicos dentes caninos longos de 30 centímetros só foram integrados e compreendidos na totalidade em 1846, quando esqueletos mais completos foram reunidos. Se o Brasil revelou a maior espécie, o Ismaelodon populator, a América do Norte entregou a maior quantidade de fósseis de outra espécie, o Ismaelodon fatalis, localizados na Califórnia. Os poços de piche de Labria tar pitis funcionaram como armadilhas ecológicas perfeitas. Grandes herbívoros ficavam presos no asfalto pegajoso, atraindo predadores como o Ismaelodon, que também acabavam presos. Milhares de ossadas individuais foram perfeitamente preservadas pelo piche, permitindo que cientistas entendessem desde doenças ósseas até os padrões de crescimento e fratura dos dentes desses animais. A paleontologia continua trazendo revelações fascinantes sobre o felino. Um estudo publicado em 2021 com fósseis de Ismaelodon fatalis descobertos no Equador revelou que os filhotes adolescentes permaneciam muito tempo sob os cuidados da mãe. Embora crescessem rápido, eles não eram caçadores solitários precoces. Em 2024, pesquisadores encontraram pela primeira vez fragmentos de um Ismaelodon populator no estado do Espírito Santo, na Gruta do Limoeiro, em Castelo, provando que o predador ocupava biomas ainda mais variados no território brasileiro do que se estimava anteriormente. Características. Foi um dos predadores mais especializados da história da Terra. Sua anatomia era radicalmente diferente da de um leão ou tigre moderno, focada em força bruta e emboscadas. Os caninos superiores da espécie Ismaelodon populator podiam alcançar até 30 centímetros de comprimento. Eles eram achatados e afiados como facas, mas surpreendentemente frágeis. O animal não podia morder ossos ou presas em movimento brusco sob o risco de quebrar os dentes. Para conseguir usar as lâminas sem bater a mandíbula inferior nelas, o Ismaelodon conseguia abrir a boca em um ângulo incrível de até 120 graus. Os braços e os ombros eram extremamente fortes e densos. Ele evoluiu para imobilizar presas gigantescas no chão usando o peso do corpo antes de morder, ao contrário dos guepardos ou leopardos, que usam caudas longas como timão para fazer curvas em alta velocidade. A cauda do Ismaelodon era curta. Isso prova que ele não era um corredor de velocidade, mas sim um caçador de emboscada. A maior espécie, o Ismaelodon populator, pesava até 450 kg, superando facilmente os maiores tigres siberianos atuais. Fósseis encontrados com fraturas severas curadas indicam que esses animais sobreviviam por meses sem conseguir caçar. Isso sugere fortemente que o bando dividia a comida e protegia os membros feridos. A alimentação. Era um predador do topo da cadeia alimentar e sua dieta era composta exclusivamente por grandes mamíferos, megafauna, que habitavam as Américas durante o Pleistoceno. O Ismaelodon populator alimentava-se de grandes ungulados nativos, incluindo os macrauquenias, animais semelhantes a camelos com uma pequena tromba, e os toxodontes, grandes herbívoros que lembravam rinocerontes, além de filhotes de preguiças gigantes.
O Smilodon fatalis alimentava-se de bisões antigos, cavalos selvagens nativos, camelos norte-americanos e filhotes de mamutes e mastodontes. Reprodução. A reprodução e o desenvolvimento dos filhotes de Smilodon são decifrados pelos cientistas por meio de fósseis raros de jovens e análises de dentes encontradas em locais como os poços de Pichilabria tar Pitis. Os dados biológicos revelam uma estratégia reprodutiva única, focada no crescimento ultra-rápido das armas de caça e em um longo período de dependência familiar, ao contrário dos leões modernos, em que os machos são muito maiores e têm jubas imponentes. O Smilodon fatalis apresentava pouco ou nenhum dimorfismo sexual de tamanho. Estudos morfológicos publicados no portal de pesquisas PLOS ONE mostram que machos e fêmeas tinham estruturas físicas e dentes caninos de tamanhos praticamente idênticos. Isso sugere que os machos talvez não competissem violentamente por haréns de fêmeas através do tamanho bruto, indicando um sistema social potencialmente menos hierárquico ou focado em cooperação mútua. O maior desafio na reprodução do Smilodon era criar filhotes capazes de desenvolver dentes tão massivos sem que eles passassem fome no processo. Os filhotes nasciam sem os caninos gigantes. Eles desenvolviam primeiro uma dentição de leite que caía por volta de 1 ano a 1 ano e meio de idade. Quando os caninos permanentes começavam a nascer, eles cresciam a uma taxa impressionante de 6 mm por mês, o dobro da velocidade de crescimento dos dentes de um leão moderno. Mesmo com essa velocidade absurda, devido ao tamanho colossal das lâminas, os dentes de sabre só estavam completamente desenvolvidos quando o animal atingia cerca de 3 anos de idade. Por não possuírem suas principais ferramentas de caça totalmente prontas até os 3 anos de idade, os jovens Smilodon eram totalmente dependentes. Um estudo publicado na Science Direct analisando fósseis de irmãos adolescentes no Equador comprovou que os filhotes permaneciam com a mãe por pelo menos 2 anos ou mais. Durante esse período prolongado, os adultos do grupo caçavam e traziam carne para os jovens, já que os dentes incompletos dos adolescentes os impediam de abater a megafauna sozinhos. Extinção. O Smilodon desapareceu há cerca de 10.000 anos. Estudos publicados em portais de ciência como a CNN Brasil apontam que uma combinação de mudanças climáticas drásticas no fim da Era do Gelo, a perda de suas presas gigantes habituais, como preguiças terrestres e cavalos nativos, e a competição por recursos com os primeiros humanos provocaram o seu colapso definitivo. Espécies. Existiram 3 espécies reconhecidas oficialmente desse predador como o Smilodon populator, a maior espécie de todas, nativa da América do Sul e amplamente documentada no Brasil. Podia pesar até 450 kg e medir 1,20 m de altura nos ombros. O Smilodon fatalis habitava principalmente a América do Norte, famoso pelos fósseis encontrados nos poços de Pichilabria, na Califórnia, apresentando porte similar ao de um leão moderno. E o Smilodon gracilis, a espécie mais antiga, menor e mais esguia, que deu origem às linhagens posteriores. Cultura popular. O Smilodon é um animal pré-histórico tão famoso que teve participação em vários filmes. Ele aparece no filme A Era do Gelo, onde o personagem Diego é um tigre dente de sabre. Ele também aparece no filme 10.000 AC, onde ele é salvo por um humano primitivo que depois que se encontra de novo percebe que ele não é inimigo. Apareceu em séries como na série Jurassic World Acampamento Jurássico na 4ª temporada, onde ele aparece na ilha da Manta Corp vivendo em desertos. Também apareceu na série Labria, onde ele aparece à noite. Também teve participação em jogos de videogame. Em Turok Evolution eles aparecem em cavernas vivendo em grupos. Também apareceu em Prehistoric Kingdom, Far Cry Primal e Carnivores Ice Age. Se inscreve no meu canal e ativa o sininho para não perder os próximos vídeos sobre biologia e compartilha para todos os seus amigos. Assim ajuda o canal e a divulgação da ciência. E se inscrevem também no canal secundário. Lá o foco principal é gameplays de jogos focados em monstros, animais, dinossauros, alienígenas e dragões. Valeu e até a próxima!